seguimos com informações do Covid. Hoje nós vamos conversar mais uma sexta-feira com Lucas Marchione, que vai nos explicar os números e evolução da doença na cidade. Temos um quadro positivo pela segunda semana consecutiva, nenhum registro de óbito. Não foi isso, Lucas? Bom dia, Lucas, tudo bem? Olá, bom dia a todos e todas. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia a vocês também da equipe. E é isso mesmo, a gente teve mais uma semana sem óbitos aqui em Matão, o que é um indicador positivo, né? Então, isso é um dos indicadores que tem que ser analisados. Então, isso dá um pouco mais de tranquilidade em relação às semanas anteriores, né? Que nós vínhamos de 5 semanas com óbitos consecutivos, né? Muito bem, Lucas. Estou aqui com o primeiro gráfico, aquele em 3 cores, do total de casos confirmados em Matão. E temos aí 1.241, correto? É isso mesmo. Eu venho trazendo toda semana esse gráfico que dá um panorama geral de como a gente está com os casos totais, né? Então, a somatória de todos os casos que a gente teve nesses últimos 7 meses agora que a gente está completando de pandemia aqui em Matão, né? A curva mais embaixo, em azul, ela mostra quantos casos oficiais a gente teve. Ou seja, quantos casos PCR a gente realizou confirmados. E a gente atingiu essa semana 450 casos. A curva em vermelho, ela mostra quantos casos em laboratórios particulares, privados, foram confirmados, né? E a gente chegou a 791 casos nessa semana. E a curva em amarelo em cima, ela mostra a somatória dos dois, ou seja, quantos casos totais, tanto oficialmente quanto extraoficiais, a gente chegou nessa semana, que é como você disse, a gente chegou a 1.241 casos. Continuam, então, os extraoficiais maiores que os oficiais, né, Lucas? As testagens, Sim. né? Isso mostra a subnotificação que a gente tem, né? Então, além dos casos já que não são testados, porque são assintomáticos ou realmente, e isso já é o esperado, a gente vê que esse número de casos em vermelho, por ser particulares, eles não são informados à Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, é uma subnotificação conhecida, na verdade, né? Em Matão, o gráfico em amarelo, nós vemos mais uma vez caindo pela segunda semana consecutiva e mais uma queda, né, Lucas? E assim, isso é a importância da gente analisar os dados conjuntamente, né? A gente vê que a gente teve no meio do gráfico, mas entre o meio do mês 7 e 8, a gente teve uma quantidade de casos maiores, Um né? pico, E né? depois, isso, a gente teve um grande pico ali, mais de 30, 40, 50 casos, e depois a gente veio numa tendência de queda. E essa semana a gente teve 10 novos casos oficiais. Essa curvinha amarela mostra quantos casos PCR, né, nós tivemos. Então a gente teve 28 casos 2 semanas atrás. Na semana passada a gente teve 14 e essa semana nós tivemos 10. E isso dá uma impressão de que a gente está mais tranquilo e que nós estamos diminuindo a velocidade aqui em Matão. Porém, quando a gente passa para o próximo gráfico, que mostra a proporção de testes, a gente entende um pouquinho do porquê que isso está acontecendo. Nós fizemos essa semana menos de 20 testes. Nós fizemos exatamente 19 testes oficiais. Desses, 10 foram positivos. Ou seja, mais da metade dos testes feitos foi positivo. Então, provavelmente, a gente só não teve mais casos porque a gente não testou. Olha lá. É o que o gráfico mostra. Quer dizer, você teve um pequeno número de novos infectados, mas aí a hora que você olha o gráfico de quantos foram testados, o número de testados caiu lá embaixo também. Então, continua um monte de gente solta por aí sem saber ou até infectado sem que saiba, né? Exatamente. A gente teve, pela primeira vez desde o final do mês 6, testes na semana.
E aí é notório que se a gente faz poucos testes, a gente vai achar pouca gente Pouca gente. contaminada, né? Pouca gente, mas veja o universo dos comprovados. Metade. Não é metade. Significa que os testados foram aqueles que estavam numa situação de evidente infecção. Os assintomáticos é bem mais difícil, né, de realizar o teste. E mesmo quem tinha sintomas mais leves, provavelmente não foi testado. O teste foi oferecido, vamos dizer assim, para o sujeito que estava com um sintoma muito evidente, para ter um número tão alto como esse. Entre os poucos testados, né? Pouquíssimos, por sinal, né? Nunca É isso testou tão mesmo. pouco como nos últimos 7 dias, né? Aí você vai ver o universo, o gráfico dos infectados, opa, caiu lá embaixo. Não testou, né? Testou, né? É por isso que o gráfico ele é o desenho realmente real daquilo que está acontecendo. Olhando um e o outro, você começa a entender o que está acontecendo, né? O pior é que se passa a falsa sensação de que o número de infectados está diminuindo, está zerando, não é nada disso. Um perigo, né, Dércio? E isso é exatamente perigoso por dois motivos. Um é esse mesmo, uma falsa sensação tranquilo. A gente tem essa sensação, a gente acaba ativamente se prevenindo, deixando um pouco de se contaminar, e isso deve estar atento, né? Então a gente fica mais suscetível a esquecer máscara porque tá tranquilo, ou não preciso fazer tal, lavar as mãos, ou não preciso manter o distanciamento, Não pode, porque e isso é importante frisar, que na verdade esses dados mostram que perigosamente nós estamos realizando poucos testes. Então pode ser que numa explosão de casos, sem a gente saber, a gente volte a ter uma nova crescente de casos confirmados, e aí a gente descobre da pior maneira, né? Quando os leitos acabam se sobrecarregando nos hospitais, né? Mais Essa algum gráfico? preocupação. Não, já mostramos os 3 gráficos. Muito bom. Muito bom. Não é tão bom assim a Acho notícia. que é o fato né? de não ter tido os óbitos, né? nas Sim, 2 esse é um semanas. fato positivo, verdadeiramente positivo, né? E fica essa pendência aí, essa nítida amostragem de que a gente que já sempre testou muito pouco, testou menos ainda. Por isso o número de infectados também parece que é pequenininho, mas também porque ninguém viu se estava ou não, né? Se é que entendem, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aí, e os desenhos aí são baseados, a gente repete, na realidade de números oficiais, né? Quantos são os que caminham por fora desse rol dos comprovados aí, meu amigo? Aí você pode soltar a tua imaginação, porque ela vai bem longe. Obrigado mais uma vez, como toda semana, Lucas. Até sexta que vem, viu? Eu que agradeço, até mais. Até mais. Um grande abraço. Obrigada, Lucas. Até mais.